Dr. Luiz Gabriel Signorelli, então, junta os dois mundos, né? Eu conversava aqui antes do programa começar, o doutor é dentista, cirurgião dentista e otorrinolaringologista. E são duas especialidades, dois profissionais muito procurados quando o assunto é disfunção temporomandibular, conhecido pela sigla DTM, né? E às vezes o paciente ele vai pingando, ele não sabe, será que é melhor eu ir ao otorrino? Será que é melhor eu ir ao dentista? Fato é que, pelo menos em tempos que não há pandemia, a gente costuma ir com mais frequência ao dentista, já que está preconizado que a gente vá ao dentista 2 vezes por ano. A cada 6 meses fica recomendado que a gente vá ao dentista. Aí você tem alguns episódios aí de gripe, resfriado, e você pode procurar um otorrino, mas com mais frequência a gente vai ao dentista. E é lá que muitas vezes ele consegue identificar que essa articulação está desgastada, que a gente está imprimindo muita força. Conta um pouquinho pra gente, já que você junta esses dois mundos, né, doutor? Exatamente. Os pacientes, eles procuram a gente por diversos motivos. Muitas vezes eles chegam pra gente com um quadro de cefaleia de origem determinada. Ele tem uma dor de cabeça, já passou pelo neuro, já fez investigação e não consegue chegar no diagnóstico. E aí a gente acaba fazendo o diagnóstico profissional. Mas o que acontece mais comumente é o que você mesmo disse. O paciente ele procura o cirurgião dentista para fazer, às vezes, um tratamento odontológico, e durante o tratamento ele desenvolve dor, ou durante a abertura e fechamento bucal do tratamento, o cirurgião dentista identifica essa alteração, às vezes um estralo na TM, o paciente comenta isso e ele começa a investigar. É uma patologia que ela pode ser tratada, diagnosticada e tratada tanto pelo cirurgião dentista, pode ser tanto o bucomaxilofacial, quanto o especialista em dor orofacial e DTM, que seria o ideal, ou pelo médico, normalmente o otorrinolaringologista. Ainda é uma patologia que ainda está sendo conhecida dos médicos, principalmente otorrinos e alguns neurologistas. Mas, historicamente, é uma patologia mais cuidada pelos dentistas, sim. Nós estamos de volta hoje falando sobre a disfunção temporomandibular com o Dr. Luiz Gabriel Signorelli. Ele é otorrinolaringologista e cirurgião crânio-maxilofacial. Explica tudo para nós acerca desse tema. Você que está em casa já sabe, pode participar ligando no 0 operadora 11 3337 5886, também pelas nossas redes sociais. E eu vou deixar as minhas aqui, porque tem box de perguntas lá aberto, uma oportunidade também de você fazer a sua pergunta no meu Instagram, @DeniseLuc, e o facebook.com/DeniseLuc. Doutor, vamos lá. Você falou então que o diagnóstico é clínico e que dessa maneira, então, você não precisaria de nenhum exame para saber. Tem algumas situações que podem levar a pessoa a buscar, e nesse caso é o dentista mesmo, mais ao dentista do que ao médico, que é um desgaste precoce dos dentes. Isso pode ser decorrência dessa DTM ou não é exatamente, é o bruxismo, está mais relacionado ao bruxismo e pode ter só esse reflexo, essa consequência? Explica um pouquinho pra gente. As pessoas, elas confundem muito. Bruxismo é uma coisa, DTM é outra coisa. O que pode acontecer é que o bruxismo pode levar a DTM. Tem muita gente que tem bruxismo, mas não tem dor, não tem estalido. Então ela tem um apertamento dentário, ela arranja os dentes, só que ela é sintomática. Essa pessoa precisa ser tratada para prevenir uma fratura dental, para prevenir esse desgaste dos dentes. Mas não necessariamente ela é uma doença que leva a outra. Dessa maneira, o desgaste dos dentes tem que ser visto, porque isso altera a nossa oclusão. Alguns guia canino, guia incisivo, que são guias que a gente tem que desocluir alguns dentes, virando a mandíbula para um lado ou para o outro, que tem uma função importante na nossa mastigação. Mas ele é um sinal de que você está tendo bruxismo. Como eu disse, você pode ter o bruxismo, mas não tem a DTM. Né? É um sinal para esse dente está sendo sobrecarregado. Né? Ele pode ter fratura dentária, o que é um problema muito sério, que às vezes a pessoa perde um dente porque fraturou o dente. Se ele fratura abaixo da raiz, na raiz você perdeu o dente. Então é importante esse cuidado, e o profissional que tem que ser procurado é o cirurgião dentista, sem dúvida. Perfeito.
o que que é, qual é, tem um nome para esse problema, quando a pessoa abre a boca e não consegue mais fechar. E aí pode ser numa brincadeira de tentar abrir a boca ao máximo que consegue, pode ser simplesmente falando, a pessoa trava e não consegue mais fechar a boca. Que fenômeno é esse? Que problema é esse que deixa as pessoas desesperadas? Sim, e sabe de uma coisa que é muito curioso? Esse é o maior medo dos meus pacientes. Eles chegam no consultório e falam assim: doutor, eu tenho medo de eu abrir a boca e não conseguir fechar. Meu queixo cair, eles falam, né? Aí eu explico que são coisas um pouco diferentes. O maior perigo da DTM, dos distúrbios da articulação ou musculares, ele normalmente é o de você não conseguir abrir a boca. É o locking, de não abrir a boca. Esse ato de abrir a boca e não conseguir fechar é a luxação da mandíbula. A articulação ela sai do lugar, né? E ela tem uma causa articular. Às vezes o paciente tem uma frouxidão do ligamento, então ele tem facilidade de esticar mais, de dobrar as suas articulações, e assim a articulação da ATM também, ela excursiona mais do que o normal, ela abre mais do que o normal, só que ela tem um componente muito interessante, que é muscular, que é quando a gente está com a boca aberta ao máximo, nossos músculos estão esticados. Nesse momento, o nosso músculo tem que estar em maior repouso possível. Ele tem que estar bem flácido para que ele possa esticar. Quando esse músculo tem uma contração rápida durante a abertura máxima, você tem essa luxação. Então, hoje, os pacientes que chegam no pronto-socorro, dos hospitais que eu trabalho, eu não tento mais colocar a mandíbula no lugar mecanicamente. O que eu faço? Eu relaxo a musculatura e ela volta sozinha. Então, é a musculatura tensa, ela contraiu no momento de maior abertura bucal. E como que faz esse relaxamento? Medicamentoso. Ah, tá. Eu dou um medicamento para o paciente. Porque para colocar qualquer coisa para colocar no lugar é bem traumático, né? Quem tem uma história dessa que precisou colocar um ombro no lugar, enfim, sabe que é bem traumático. Então, sim, dessa maneira, então, voltaria relaxando com o remédio, voltaria naturalmente. Naturalmente. E aí, depois disso, tem que seguir um tratamento para prevenir novas luxações da mandíbula. Quem já teve uma vez, tem mais chance de ter outras? Tem mais chance de ter outra. Normalmente, aqueles pacientes que têm aquela frouxidão ligamentar, ele tem articulações que dobram mais fáceis, né? Eu costumo brincar que a mulher é elástico. Ela, no circo, aquela mulher que ficava dentro da caixa, ela provavelmente consegue abrir mais a mandíbula. Ela é uma paciente de alto risco de ter luxação. Acontece mais com mulher ou foi só exemplo? Eu acho que acontece mais com mulher, sim. E aqui, falando de mulher, eu lembrei que durante a gestação, a mulher fica com essa frouxidão aí temporária, né? Até porque o corpo vai se transformando para a passagem do bebê, isso naturalmente deve acontecer. Sim. As mulheres grávidas estão mais propensas a ter um travamento como esse, uma luxação da articulação como essa, ou não? Toda gestante, ela tem uma embebição gravídica. Então, ela tem um acúmulo de líquido, de água, em alguns locais. A articulação é um desses, a cartilagem, os ligamentos, o que pode comprometer mais. Eu nunca vi nenhum estudo falando de um maior índice em gestante. Tá. Eu acho que, pensando logicamente, né, faz sentido. Tá. Mas para isso precisa ter um estudo que mostre que tem um aumento nessa população. Eu nunca vi isso. De qualquer forma, sempre tentar evitar isso tudo que a gente está falando dos fatores de maior risco, né? Apostar aí no trabalho multidisciplinar, nessa abordagem multidisciplinar. Agora, no meio da pandemia, não pode ser diferente, né? E aí a gente falou da tensão e da parte da ansiedade, que está bem relacionado, mas quero levantar aqui uma outra questão que também aumentou muito durante a pandemia. As pessoas ganharam muito peso e a gente acaba comendo muito mais. Então, trabalho em casa, quem trabalha home office, come o dia inteiro. Essa sobrecarga desse exercício da mastigação, e também acredito que dependa do que a gente escolhe também mastigar, né? Pode estar relacionado ou não? Eu acho que o aumento da quantidade de mastigação pelo aumento da ingesta de alimentos, eu acho que
É pouca coisa. Nosso corpo foi feito para isso. Agora, o uso de chicletes, balas, esses produtos Legal. que estimulam isso de maneira mais contínua. Fica horas, né? Horas, exatamente. Aí sim, ele tem um impacto importante. E alimentos mais duros, né? Aqueles alimentos bem duros que precisam de mais tempo de mastigação. No paciente que não tem nenhuma patologia, eu acho que não tem nenhum problema, mas aquele que está no limiar, que está próximo de entrar para a patologia, que está próximo de ter sintomas, eu acho que é um fator, sim, importante. Nós já ouvimos falar da aplicação de toxina botulínica para reduzir um pouquinho dessa força para quem tem o apertamento dos dentes, tanto para quem faz isso durante o dia, para quem faz isso à noite. A gente pode relacionar um benefício a quem tem a disfunção temporomandibular ou não? Sem dúvida, sem dúvida. A toxina botulínica, ela é uma medicação que vai diminuir a potência do músculo. Se ela diminuir a potência do músculo, ela tira aquela